Em 1903 surge um Grêmio Aurora e Juventude, uma instituição chamada Grêmio Aurora e Juventude, que é o precursor do Clube Gondomarense, que depois, em 21 de maio de 1905, forma-se o Clube Camuniano Gondomarense. E é deste Clube Camuniano, cuja documentação o clube conserva e tem as suas raízes ancestrais, que depois, em 1908, deixa cair o Camuniano e fica só o Clube Gondomarense. Porquê? Porque há uma cisão, há um centro católico, portanto, o clube divide-se, e o centro católico vai criar a sua própria instituição e o clube mantém-se, deixando unicamente cair o Camuniano e fica o Clube Gondomarense. É a partir daí, em 19 de maio de 1908, que os estatutos trazem a legitimidade estatutária, passo o reforço, à coletividade. Porém, todos os documentos desde 1905 estão em posse do Clube Gondomarense. Portanto, data essa que nós preservamos como data da fundação. A parte da Aurora, do Grêmio Aurora e Juventude, é afastado. A partir de 21 de maio de 1905 surge o Clube Gondomarense. Portanto, o Clube Gondomarense, em 1910, cria a sua própria sede, que é esta em que nós estamos. Portanto, este edifício tem 106 anos, exatamente. Foi na Páscoa de 1910 que ele foi inaugurado e foi construído com o contributo, com beneméritos, sendo estes a maioria associados. Portanto, é com dinheiro dos próprios associados que se constrói esta sede. Desde o início que o clube integrava uma grande parte da sociedade gondomarense, a sociedade que liderava os diversos organismos, desde câmaras, presidentes de câmaras, administradores, da gente influente das letras, do comércio, da indústria, médicos, engenheiros, passavam pelo Clube Gondomarense e aqui assim fizeram grandes tertúlias, grandes convívios, grandes movimentos que depois acabavam por ter reflexo na política local. Portanto, o centro de decisão, obviamente que seria a Câmara Municipal, mas muitas das coisas saíam emanadas do Clube Gondomarense para ser proposto depois à Câmara Municipal. Portanto, era efetivamente um clube com muita força em termos de poder local. Também, aqui, isto fazendo ou traduzindo aquilo que está na divisa do estandarte, o Fiat Lux, assim como também no hino por Gondomar, havia de facto cumprimento daquilo que aqui nós vemos escrito, como por exemplo, por Gondomar, sempre avante com valor, por Gondomar, cantemos cheios de amor. Portanto, é de facto por Gondomar que este clube se preocupava, era com agentes de Gondomar, era com a cultura gondomarense, e é isso que ainda hoje nós estamos a tentar revitalizar, porque é com este intuito que nós viemos para a direção, para exatamente reativar estes princípios de identidade entre a coletividade e agentes aqui da terra. Desde muito cedo, antes de termos o nosso edifício, fez-se saraus de teatro. E saraus de teatro que tinham tinham duas intenções primordiais, que era a solidariedade e o entretenimento para o associado. Esses saraus chegaram a ser feitos na Câmara Municipal
e recordo que está exerado em ata, um desses saraus foi para reverter para um cataclismo qualquer, uma situação de apoio para a Itália. Havia a preocupação da solidariedade. Além da solidariedade, era a da instrução. O Gomarense teve escola primária a funcionar, ainda que transitória, mas queriam criar oficialmente uma escola primária no Gomarense. O Gomarense teve escola de dança, escola de música, portanto, e daqui assim do clube saíram muitas das iniciativas, dos impulsos para novas coletividades. Recordo que o Orfeão de Gondomar esteve sediado no Clube Gomarense, foi criado a partir daqui e nas instalações do clube ocupou durante algum tempo. A Tuna de Gondomar também uma outra coletividade entretanto já desaparecida, também teve a sua arranque aqui assim no clube, também utilizou as nossas instalações, e o próprio Clube dos Caçadores também foi daqui que saiu, foram os associados do clube também que criaram esta instituição, que chegou a ponderar-se a hipótese de se fundir com o Clube Gondomarense, só que, entretanto, alguém dizia que era necessário haver mais coletividades e não está-las a agrupar, porque isso era estar a reduzir o associativismo. E muito bem, portanto, cada uma tem o seu perfil, cada uma tem a sua sede e tem a sua atividade, que é interessante. Sempre foi preocupação do Clube Gomarense, como há bocadinho dizia, a cultura. E então, teatro, poesia, saraus eram as principais atividades desta coletividade. Havia depois também a parte recreativa, em que ocupava essencialmente com jogos de mesa e com convívio. Era a conversa, a cavaqueira, aquela questão, a conversa política, que era muito procurada naquela época, dado que tinha que ser em locais recatados que se poderiam ter esse género de conversas, e o clube era de facto um dos locais em que isso se fazia com muita frequência. Recordo que existia, e lamentavelmente nós não temos nenhum exemplar, ao contrário de outros, era jornal desta casa, o Jornal da República. O Jornal da República, quem se recorda, era um jornal com uma personalidade vincadamente política e não posso chamar de oposição, mas pelo menos de contraponto ao governo de então, ao governo de Salazar. E então esta casa era muito procurada para se poder ler esse jornal. Esse jornal desse que esteve diversas vezes suspenso. Dizia que, lamentavelmente, não temos nenhum exemplar desse jornal, o que seria interessante, mas temos aí nos outros jornal da Terra, que data de 1927, em que esse reporta, e é um jornal já com alguma capacidade de desenvolvimento para as notícias daquela época. Uma das coisas que se desenvolveu foi a biblioteca. Então tivemos e temos uma biblioteca com uma dimensão significativa para uma associação do nosso género, com livros bastante interessantes, algumas primeiras edições muito procuradas para sócios, mas era mais rigoroso. Porquê? Porque para entrar no clube tinha-se ter mais de 18 anos, ou melhor, para ser sócio do clube tinha-se ter mais de 18 anos. Não era permitido, as senhoras não podiam entrar no clube. E os homens, para entrar no clube, tinham que entrar de gravata. E quando não tinham gravata, não podiam cá entrar. Queria referir, então tenho aqui assim, que este edifício tem 106 anos, como quem lhe dizia. E em 106 anos foram feitas muitas obras de remodelação, de conservação. Algumas das obras que foram feitas danificaram pura e simplesmente um património valioso que ele tinha. Eu recordo que a entrada era uma entrada de mármores, de granitos, com colunas, com coisas fantásticas, que entretanto tudo isso desapareceu com
um pensamento errado, na minha opinião, de se querer ocupar esses espaços alargando as instalações do clube. E já que estamos a falar em termos de edifício, vamos executar uma obra que está a ser falada há cerca de 8 anos, 8, 10 anos, que é a cobertura, o telhado. O telhado deste edifício vai ser totalmente remodelado. Temos aqui um salão nobre interessante, mas nada convidativo para a atividade que lhe temos, porque é frio, tem uma luz que não é adequada, o conforto é pouco, portanto, há que encontrar formas também para depois podermos modernizar, ou se não for modernizar, pelo menos adaptar as instalações a situações mais de acordo com o que é hoje usual em termos de climatização, em termos de comodidade, portanto, resumindo, o conforto para os associados. Temos lá embaixo o tal salão polivalente, só que o salão polivalente fica de certa forma prejudicado com o desenvolvimento das atividades porque temos 2 bilhares. O Salão de Teatro Clube era naquele tempo para o desenvolvimento cultural do Concelho, como é hoje o Auditório Municipal, pois a ele recorriam várias associações do Concelho e grupos de teatro do Porto para fazerem os seus espetáculos. Por exemplo, o Clube Pissarra Portuense, o Grupo de Teatro Tipógrafos Jornal Notícias, entre outros. Foi no clube que ocorreram em 1916 as primeiras sessões públicas de cinema em Gondomar, prolongadas até finais dos anos 20. Aqui as atividades eram intensas aqui no clube, e ainda bem que eram, porque o próprio município reconhecia essa capacidade ao clube. E éramos éramos presença honoríficas nas cerimónias que a Câmara executava. Portanto, quando havia qualquer cerimónia, o clube era um convidado de honra para o que isto define o prestígio que tinha efetivamente o clube. Esperamos ter a capacidade de encontrar atividades que atraiam a esta casa jovens. A juventude é importante e, portanto, é preciso arrumar a casa, é preciso ter-se condições para que novos sócios, novas mentalidades frequentem a casa e venham a trazer exatamente um aspecto diferente daquilo que até agora o clube tinha. Porém, nós ano passado fizemos aqui no clube, durante maio a novembro, 26 atividades culturais. Dessas atividades culturais, visitaram-nos cerca de 1.500 pessoas, é o número que está estimado, que não eram associados desta casa. Portanto, fomos visitados. Das conferências, no correr das exposições, no correr das palestras, portanto, e de outras atividades que fizemos. 1.500. Este ano estamos em fins de fevereiro e já vamos fazer, salvo a 9ª atividade. Portanto, nós estamos a tentar criar constantemente hábitos. E estão as pessoas a virem ao clube e a termos um feedback de agrado da sua frequência. Estamos abertos, queira, se as pessoas estiverem interessadas, se houver aí um monitor, uma professora, um professor, quer que seja, interessado em desenvolver qualquer atividade e que não tenham instalações para o fazer, nós estamos interessados em fazer parceria com esse professor, ou com esse grupo, ou com Fiat Lux, faça-se luz. Aquela célebre frase da Bíblia, faça-se luz. Esta, além de se faça-se luz, também há aqui assim alguma neste momento a ideia é levantar o clube em termos de frequência, por uma casa digna. Começar por, em termos de instalações, pormos as instalações também com um mínimo de qualidade e de conforto. A partir daí, podermos então
criar mais iniciativas, mas todas elas, não vamos ser absolutistas, mas a maioria delas na área da cultura. Trazer a cultura, trazer atividades que interessem, trazer aos gondomarenses a informação dos assuntos mais atuais, que eventualmente possam contribuir para o engrandecimento do conhecimento da cultura dos gondomarenses. Uma casa de respeito, uma casa com bastante força, em que as pessoas que passavam aqui, hoje, as mais antigas se referem, quando passavam junto ao clube, viam os sócios sentados à porta do clube, mas eram todas pessoas com uma posição de... Não tinha que ser forçosamente uma posição económica, não tinha nem ostentativa, nada disso. E era exatamente isso que eu queria que o clube continuasse a ter. Era associados que frequentassem a casa e que soubessem comportar-se com o respeito que a sociedade exige. Portanto, o respeito pelo próximo, a dignidade e que também, ao fazer esse convite, uma casa de agrado e de satisfação para quem a frequenta, e que fosse convidativa a que outros entrassem para terem exatamente para usufruírem desse bom ambiente.